nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid conta com o patrocínio da Boscovic Turismo. A Boscovic Turismo é uma renomada agência de viagens localizada em São Paulo. A sua CEO, Cibele Boscovic, poderá lhe oferecer vários pacotes de viagens internacionais e também cruzeiros e muito mais. Procure a Boscovic Turismo para a sua próxima viagem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Hoje temos um programa bem educacional. Estamos aqui com uma convidada que vai nos falar sobre a importância do nosso idioma português. Hoje está conosco a Beatriz Cariello. Falei certo? Cariello. A professora Beatriz, ela é instrutora de português no Departamento de Línguas Modernas da Florida International University, a FIU. Além disso, ela atua como especialista em currículo no consórcio de português K-12 do sul da Flórida, vinculado ao Kimberly Green Latin American and Caribbean Center da FIU. Ela também ministra cursos como Português para Negócios, que aborda as necessidades linguísticas específicas para a condução de negócios em português, com ênfase no comércio e na cultura do Brasil contemporâneo. Além de suas funções na FIU, a professora Cariello leciona nas escolas públicas do condado de Miami-Dade e esteve envolvida na divulgação e apoio a iniciativas culturais, como eventos promovidos pelo Consulado do Brasil em Miami. Além disso, a Beatriz desempenha um papel fundamental na Fundação Vamos Falar Português, onde ocupa o cargo de diretora de currículo. Em 2022, representando a Fundação, ela foi homenageada pelo Focus Brasil por suas contribuições na promoção da língua portuguesa. A Fundação Vamos Falar Português foi criada em 2004, é uma instituição não governamental, não partidária e sem fins lucrativos, que foi criada com a missão de propagar a língua portuguesa e promover a manutenção das heranças culturais brasileiras entre as crianças e adolescentes da nossa comunidade brasileira residente aqui nos Estados Unidos. Beatriz, muito bem-vinda. Nossa, que currículo lindo. Muito obrigada, muito obrigada. Muito Impressionante. Vamos lá, tem algumas perguntas para você. Começando pelo básico, né? O que te trouxe aos Estados Unidos? Meu marido foi transferido para os Estados Unidos em 1999. Então, ele veio primeiro e a família veio depois. Nós viemos em 2000, eu e meus filhos, que na época tinham 3 anos e 1 ano e meio. Então, isso foi o que, na verdade, nos trouxe para os Estados Unidos. Primeiro, nós fomos para Boston, passamos 4 anos em Boston. E depois, acho que depois de alguns invernos... um pouquinho frio, né? Um pouquinho frio. Aí viemos para Miami. E foi quando o meu envolvimento com a língua portuguesa começou, em 2004. Então, vocês estão aqui há 25 anos. Quase 25 anos. Em agosto faz 25 anos. E me diga, para mim, eu acho muito importante a gente manter a nossa cultura. Eu estou aqui há 61 anos, meus filhos falam português. Meu neto, minha netinha é bebê ainda, mas meu neto fala português. Então, meu pai sempre exigiu o idioma, senão hoje eu não falaria português tanto tempo. Então, a gente sempre manteve a nossa tradição do nosso idioma. Eu acho muito importante os filhos de brasileiros manter o idioma em casa. Como é que é a sua tarefa de ensinar português aqui nos Estados Unidos? Como é que isso surgiu, essa ideia? Como é que nasceu essa fundação e a sua carreira aqui? Bom, porque no Brasil eu fiz letras, português de literatura brasileira. Então essa é a minha formação primeira. Em 2004, eu e meu marido conhecemos a Fundação Vamos Falar Português. Na época, fundada pelo André Martins, e ele era o presidente da Fundação Vamos Falar Português, e ele viu o meu currículo e falou, eu acho que seria excelente você se juntar a nós e nós montarmos, né, todo um programa de língua portuguesa. Eu, na verdade, não era a única. A Fundação Vamos Falar Português
tinha outras pessoas, né? E começamos com um Planning Day em português, que era o dia em que as crianças não tinham aula nas escolas. E nós montávamos atividades em parques, nas bibliotecas públicas, e as crianças iam brincar em português, teatro em português. Nós tínhamos patrocinadores com o lanche brasileiro, esportistas que iam brincar com as crianças, ensinar judô, futebol, tudo em português. E isso ficou assim super pequeno, perto da demanda de tantos brasileiros no sul da Flórida. E nós decidimos, então, expandir para aulas de português que aconteciam aos sábados no armazém, onde o André trabalhava. E aos sábados a gente tinha as salas de aula e dávamos aula para as crianças. E isso foi crescendo de uma maneira tão linda que nós começamos a incorporar as aulas de português também em celebrações culturais. Então, tínhamos a Páscoa, o Carnaval, o Dia das Mães, Natal, e sempre em português. E esse sonho foi crescendo. E a fundação foi crescendo também, né? Chegando a outros núcleos. Então, hoje em dia, a gente tem 8 núcleos, quase 500 crianças, Nossa. 200 crianças em fila de espera. Uau! E nós, na verdade, nesses 20 anos de fundação Vamos Falar Português, acho que nós perdemos um pouco a conta de quantas famílias e quantas crianças se beneficiaram e passaram, né, pela fundação. Então, essa é uma das minhas frentes, né? Mas eu, como você mesma falou, eu trabalho com língua portuguesa na Florida International University, trabalho com filhos de brasileiros e trabalho com português como língua estrangeira também. Fiz toda uma trajetória nas escolas públicas de Miami, implementei 3 programas de língua portuguesa. Agora trabalho numa escola de ensino médio no Doral. Tenho 250 alunos, não todos brasileiros. Na verdade, a minoria acaba sendo brasileiro. Então, eu tenho a maioria de alunos hispânicos aprendendo português na minha sala de aula. E português em todos os níveis. Nível básico, nível intermediário, níveis avançados de língua portuguesa. E crianças americanas têm? Muito poucos. Em Doral, o demográfico é mais de famílias hispânicas, principalmente venezuelanas e colombianas, famílias brasileiras também, pouquíssimos americanos. Tenho asiáticos na minha sala de aula também. Então, assim, é muito lindo ver que essa cultura e a língua portuguesa, na verdade, não fica restrita só aos brasileiros. É uma paixão que outras nacionalidades também nutrem. E uma pergunta que sempre surge, eu como advogada de imigração, é uma pergunta que quase diariamente, múltiplas vezes por dia, me fazem a mesma pergunta. Uma família que está cogitando vir para cá, vamos fazer um processo migratório com crianças pequenas, e sempre me perguntam. E eu respondo baseado na minha experiência, porque eu vim pequena para cá. Primeira vez eu tinha acho que 2 anos, aí depois voltei 3, 4, até que fixaram quando eu fiz 7 anos. Então, eles perguntam, doutora, nós ficamos preocupados, minha esposa, o meu marido, preocupados, as crianças não vão se acostumar, será que vão aprender inglês, será que vão conseguir se integrar? Eu respondo por experiência própria minha, que eu cheguei aqui, eu falava aquele inglesinho básico, meu pai sempre quis que eu aprendesse inglês, né? Mas cheguei na escola, não existia ESOL, não tinha ESL, não tinha ninguém para traduzir, não tinha departamento International Student, não tinha nada. Eu estudava numa pequena escola católica com freiras e era salve-se quem puder, né? E eu tinha que aprender, né? Então, quando me perguntam, eu falo, olha, para mim, criança é igual uma esponja. Eu também já fui professora, já lecionei durante muitos anos, e criança aprende. Então, em 3 meses aqui, eu com 7 aninhos já estava completamente fluente. Mas agora eu estou aqui com uma especialista, me diz, porque meus clientes vão ouvir, aí vão acreditar mais ainda.
Como é que é a adaptação daquela criança que chega aqui com 5 aninhos, ou com 7 aninhos, ou adolescente? O que você diz a esses pais que estão vindo para cá, que vão assistir o nosso podcast, preocupados com a adaptação da criança com o inglês, mas querendo manter o português em casa? Não, sem dúvida. O seu exemplo em casa é exatamente o exemplo que eu daria, né? Os pais acabam achando que eles devem falar inglês em casa, porque senão a criança não vai se adaptar. Pais não falem inglês em casa. É o contrário, né? Lá em casa não se fala, só falamos inglês necessário, porque o meu marido é americano, né? Então, ele tinha que aprender à força e entender. Se bem que ele não aprendeu quase nada. Mas a gente só falava português. Meu neto, só falamos português com ele. E é verdade, né? Então, a criança em casa, é importante que ela continue falando português. Ela vai para a escola e é muito rápido. A aprendizagem é muito rápida. Ela vai estar imersa em inglês, né? Ela vai estudar em inglês, os amigos vão falar em inglês, os livros, a televisão, né? E tudo que ela escuta ao redor, o que ela lê ao redor dela. Então, ela vai aprender inglês. O país domina. O país domina, é a língua majoritária, né? Então, ela vai aprender. E com a escolarização não tem como. As escolas agora têm a vantagem do que você comentou que na sua época não tinha, né? Então, existe a tutoria, existem os departamentos que vão ajudar a criança no inglês. Então, esse não é o grande problema. O problema é manter o português. E aí é importante que a família mantenha esse português dentro de casa, né? De várias formas, conversar na hora do jantar, conversar com a criança na hora que pegou na escola, como foi o seu dia, o que você fez. E mesmo que a criança responda em inglês, a mãe, o pai ou quem tiver com ela vai falar, ai, que bom, então você fez isso na escola. Quer dizer, repete, não é dizer assim, olha, eu não quero ouvir você falando inglês, ou eu não entendo o que você está dizendo. Quer dizer, não é uma recriminação, mas é mostrar o vocabulário, até porque se a criança vem muito pequena, o vocabulário que ela tem em português é um vocabulário muito compatível com a idade dela. Sim. E, obviamente, esse vocabulário vai sendo ampliado à medida que ela vai conversando em casa. E com as opções, né, com as várias possibilidades, agora a gente tem várias escolas ensinando português. Não apenas na Flórida, Massachusetts é um lugar com muitas escolas, exatamente, com programas de português. Utah, né, tem escolas com programas de português. Califórnia, então a gente tem essas opções. E esse aluno, então, vai estar escolarizado e ele vai aprender o português num nível um pouco mais acadêmico, né? E esse é o grande objetivo da gente nas escolas, que que a gente amplie o vocabulário, que a gente amplie a língua portuguesa. Mas quem não tem acesso, digamos, pessoas que não têm acesso por exemplo, à fundação, ou moram num estado, digamos, Montana ou Nebraska, onde não tem uma fundação, vamos falar português, ou uma escola, como é que esses pais que chegam aqui, que vão imigrar, porque nós temos clientes que chegam aqui e vão morar em diversos estados, né? Lógico, todo mundo pensa, brasileiros vão para a Flórida, Orlando, ou Boston, ou New Jersey, Califórnia, Texas. Mas tem brasileiro no país inteiro. Então, como é que esses imigrantes, esses pais que chegam aqui, o que eles podem fazer para manter o idioma em casa, né? Mas lembrando que eles devem sempre manter o português e deixar a criança livre na escola para aprender e poder captar a cultura americana sem perder a brasileira? Bom, o que você acaba fazendo em casa, às vezes, essa própria comunidade brasileira se encontra, né? Se encontra para brincar junto, se encontra porque vai fazer uma festinha de aniversário, um churrasco. E é sempre bom aquela criança saber, eu não sou a única que falo português. Existem outras crianças da mesma idade que eu, existem outros adolescentes da mesma idade que eu, que falam português. As igrejas, elas são excelentes também pontos de congregação e de manutenção da língua. Esses pais vão receber, provavelmente, visitas dos tios, dos amigos, dos avós. O que quer que traga do Brasil? Traz livro. Traz livro em português. Vamos contar história para essa criança em português. Vamos conversar com ela em português. Acabam fazendo TV por assinatura, mesma coisa. Então, assim, existem recursos. E hoje em dia, com a internet, você
podcasts que a criança vai assistir, vai ouvir, programas de televisão, enfim, shows, né? Música. Música, é verdade, música. Contação de história, né? Várias possibilidades. Tem tantas coisas na internet. A minha filha vê desde a época do meu neto, a Galinha Pintadinha. Isso. Gente, um desenho maravilhoso, né? Que é umas musiquinhas que se aprende fácil e que meu netinho, ele só começou a falar inglês mesmo quando tinha uns 3, 4 aninhos, porque ele não ia na escola, ficava em casa, né? E é incrível como eles aprendem, né, o português, você falando, mas o inglês vai sempre dominar, né? Então, e a gente vê como é que progride, né? Porque eles começam a ter uma certa idade, né? Aí você fala, meu filho, como é que foi a escola? It was fine. Então, o que você comeu? I don't remember. Mas fala com a mamãe. Oh, I don't know. Aí eles respondem em inglês. E, às vezes, quando brincam entre si, eles brincam em inglês. É verdade. Mesmo se são duas crianças de família brasileiras, eles vão brincar e brincam em inglês. Os próprios irmãos em casa. Exatamente. Né? Conversam, podem estar falando com os pais em português e daqui a pouco estão conversando entre eles e estão conversando em inglês. Mas a última pergunta sobre isso que eu quero que eu sei que os meus clientes vão gostar e vão ficar muito interessados. Então, você diz o que para essas famílias? Não se preocupe, vão aprender inglês? Vão se adaptar? Vão se adaptar. E vai ser rápido? Vai ser muito rápido. Mais rápido que o pai e mãe, né? Mais rápido que o pai e a mãe. E com a mesma rapidez com que aprende inglês, se a gente não prestar muita atenção, perde o português também. E é super importante que se mantenha. Então, assim, não se preocupem, porque definitivamente ir à escola vai fazer com que as crianças falem inglês e se adaptem muito rápido, né? A criança é uma esponja, né? Vamos falar um pouquinho da fundação. Eu sei que a fundação vive de patrocinadores. Exato. Então, vamos dar um pouco de valor a esses patrocinadores. Me fala quais são os seus apoiadores, os seus patrocinadores principais. E alguém que esteja assistindo, como é que podem entrar em contato? O que a fundação precisa? A fundação, você mesma tocou num ponto super importante. O objetivo da fundação sempre foi oferecer as aulas de português e qualquer serviço gratuitamente para a comunidade brasileira. Todos que trabalhamos na fundação, né, na parte da diretoria, nós somos voluntários. Os nossos professores não, os nossos coordenadores não. Né? E o material didático, tudo que nós temos na fundação é graças aos nossos patrocinadores. E nós temos diferentes patrocinadores. Nós temos restaurantes, nós temos dentistas, nós temos escritórios de advocacia, enfim, pessoas que apoiam a causa, seguradoras. Então, pessoas que estão aqui e que veem a importância da língua portuguesa não apenas para as crianças, mas quando essas crianças crescerem, se formarem, todas as oportunidades de trabalho, muitas bolsas de estudo que são oferecidas para quem estuda português. Então, às vezes, a gente está falando só, né, da criança não perder o idioma. O que a gente fala também é que existe um mundo lá fora, quando chegar o seu momento de ir para a universidade e chegar o seu momento de ocupar um espaço no mercado de trabalho, que valoriza imensamente aquelas pessoas que falam português. Então, assim, os patrocinadores, aquelas pessoas que realmente querem nos ajudar, entra no nosso site, vamosfalarportuguês.org, conversem, por favor, com a nossa presidente, Cristiane Martins. O e-mail é super fácil, cristiane@vamosfalarportuguês.org. E ela, melhor do que ninguém, pode explicar toda essa parte de patrocínio. Os nossos patrocinadores vão a todos os núcleos, conversam sobre os seus negócios, sobre os seus serviços com os pais, né? Os pais sabem da importância dos patrocinadores, dos nossos apoiadores, sabem que por eles, né, é que eles
pais não pagam absolutamente nada e têm um serviço de super qualidade. Não é porque eles não pagam que as aulas não são preparadas cuidadosamente, que os professores não estudam, pelo contrário, estão sempre fazendo cursos de formação, estão sempre estudando, estão sempre se atualizando, que é para oferecer o melhor para essas crianças e para essas famílias. E qual é a faixa de idade? De todas as idades das Nós crianças? começamos com crianças de 2 anos. Meu Deus. É, Uau! e vamos até 15 anos. E temos Uau! voluntários também, porque aqui na escola pública, principalmente quando o aluno está no ensino médio, ele precisa fazer horas Sim. comunitárias, né? E a fundação abre espaço para esses adolescentes que querem fazer as suas horas comunitárias e estão engajados no ensino de língua portuguesa. Então, eles estão ajudando as crianças, estão ajudando a comunidade e estão aprimorando o português. E uma coisa que eu quero entender, digamos as famílias brasileiras que decidem colocar as crianças em escola particular, Uhum. como é que podem participar dessas aulas da fundação? Como é que é? Entra no nosso site, Uhum, no vamosfalarportuguês.org, tem a lista dos núcleos, né, então temos Miami, temos Pompano, Boca Raton, Windermere, Orlando, temos em uhum, Dallas, temos em Gainesville. Então, a proximidade de onde essa família está, ela inscreve a criança. uhum. E aí, em abrindo a vaga, a criança é chamada e começa a participar das aulas. E se alguém quiser abrir a Fundação Vamos Falar Português num lugar em que não tiver, entre em contato com a gente. Gente, olha, fantástico. Olha, quem estiver ouvindo, quiser ser patrocinador, apoiar, vocês estão com as informações. Vamos colocar também no nosso site. Gente, é uma coisa muito linda que vocês fazem, um trabalho muito lindo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, para você. Bom, vocês já fizeram muita coisa, mas é uma pergunta que eu sempre faço no final. O que que você pode mais? O que que você acha que vocês podem mais dentro do núcleo da Vamos Falar Português? Nossa, nós temos muitas ideias. Primeiro, expandir, né? Uhum, Nós gostaríamos de oferecer realmente os serviços para outros lugares, né? Então, isso é super importante. Ter um lugar, um espaço que nos acolha, né? Ter uma coordenadora, nós contratamos os uhum, professores e todas as unidades temáticas nós desenvolvemos e todos os núcleos fazem exatamente a mesma coisa. Então, expandir é uma das nossas metas, expandir sempre. E nós oferecemos atividades paralelas e extracurriculares também em português. Então, nós temos projeto de música, nós temos um projeto de coral que acontece em Orlando, nós temos um projeto com uma nutricionista, então as crianças têm aula de alimentação saudável em português e fazem a comida comida. juntos, Legal. né? Temos projetos de arte. Então, de novo, né? Você tem uma expertise e você quer trabalhar com a gente voluntariamente para oferecer às famílias e falar em português o tempo todo com as crianças, ótimo, nós te abraçamos com o maior carinho e vem fazer parte da nossa equipe. E o que que a Beatriz pode mais? A Beatriz, essa é uma pergunta boa. Eh, o meu grande objetivo é implementar mais programas de língua portuguesa nas escolas, fortalecer os programas de língua portuguesa das escolas existentes. É claro que a gente não caminha nunca sozinho, né? O Consulado Geral do Brasil em Miami tem apoiado bastante. Nós temos um projeto maravilhoso chamado Adote uma Escola, né? Patrocinado pelo BB Américas. Então, eh, ver ah, esses fundos indo para as escolas para que a gente amplie o programa de língua portuguesa é fantástico. Eu quero continuar estudando, né? Eu estou terminando o meu segundo doutorado agora e, e eu acho que enquanto eu
tiver essa energia para continuar divulgando a minha língua, para continuar divulgando o meu país e para continuar ensinando as pessoas que estão aqui, né, a não perderem esse vínculo, essa identidade com o Brasil e outros que não são brasileiros, mas que têm uma paixão pelo Brasil e pela língua, eu não vou parar. Então, eu acho que é isso, essa é minha visão de futuro. Quero te agradecer muito, Beatriz, a sua presença aqui. Foi uma honra ter você. O seu trabalho é um trabalho incrível que você faz com a comunidade brasileira. A sua dedicação, nossa, é imbalável. É de ficar admirada, sinceramente. Você está de parabéns. Eu espero que quem esteja assistindo dê apoio, busquem a fundação, a Cristiane. A Cristiane. Cristiane Martins. Cristiane, o e-mail Cristiane, Vamos falar português.org. Entre em contato, porque vale a pena, gente. As pessoas que são imigrantes, que estão vindo para cá, agora vocês têm a resposta da pessoa que realmente conhece e entende criança. O seu filho vai se acostumar, mas não deixe ele esquecer o português, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa vida, do nosso futuro, é muito importante. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada a você.